Ok, vamos lá. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá começar mais uma videoaulazinha, não é isso? Essa aula a gente vai corrigir, ou seja, conferir as questões que a gente está vendo desse último conteúdo, não é isso? Circulação do corpo humano ou sistema cardiovascular, como também é chamado. Vejam só, quando eu estiver corrigindo ou fazendo a correção com vocês, eu vou estar olhando para o lado, porque eu vou estar olhando para a tela do computador, porque eu não tirei a impressão da folha onde estão essas questões, certo? No entanto, quando eu parar quando houver necessidade de explicar alguma coisa, eu vou direcionar meus olhos para a tela aqui do celular onde está gravando, tá certo? Então, não é estranho eu estar olhando para a lateral, porque eu estou olhando para a tela das questões, onde estão as questões, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, diz aí. O sistema cardiovascular é composto por quais órgãos? Ou seja, o nosso sistema, o sistema do corpo humano, certo? O cardiovascular, o circulatório, é formado por quais componentes ou quais órgãos? Coração, sangue e vasos sanguíneos. Então, vamos olhar aí em qual das alternativas tem essa opção, e mesmo que não esteja nessa ordem que eu citei, mas contanto que tem esses três órgãos ou componentes. Então, coração, sangue e vaso sanguíneo está na opção C de casa. Então, quem marcou a opção C de casa é a alternativa correta, certo? Segunda questão. O coração de um adulto tem o tamanho que podemos comparar a quê? Lá no livro de vocês, logo no início, na primeira página, se eu não me engano, tem uma pessoa com o punho da mão assim, fechada. Certo? Esse tamanhozinho aqui da mão fechada, nessa forma assim que eu tô colocando, é o tamanho aproximado do coração de um corpo de um ser humano adulto. Então, a gente pode comparar o tamanho do coração de um ser humano adulto ao tamanho de uma mão fechada, certo? Então, a resposta seria comparar ao tamanho de uma mão de um adulto fechado, ou pode-se dizer, ao tamanho de uma mão de um ser humano. Peraí, vamos refazer essa resposta para não ficar complicado. O coração de um adulto tem um tamanho que podemos comparar a quê? Podemos comparar a uma mão fechada de um ser humano adulto. Pronto, agora fechou. A uma mão fechada de um ser humano adulto seria a comparação que a gente pode fazer do tamanho de um coração, certo? Terceira questão. O sangue circula por todo o corpo, impulsionado por um órgão musculoso que trabalha sem parar. Todas as células recebem a visita ilustre desse componente do sistema cardiovascular, que é, no caso, o que vai sair de onde? Do coração. Quem é que está trabalhando constantemente, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente está parado, mas ele está constantemente trabalhando sem parar, o nosso coração, certo? Uma importante função da circulação constante do sangue então, qual é a principal função da nossa circulação? É o quê? Distribuir, no caso, nutrientes e gases que vêm de onde? Do nosso sistema respiratório e do nosso sistema digestório e levar através do sangue pelos vasos sanguíneos para todas as células do nosso corpo. Resumindo o que eu acabei de falar, a gente vai encontrar em qual opção? A não é, B não é, então seria a letra C de casa. Transportar e distribuir substâncias obtidas durante a respiração e a digestão para todas as células do nosso corpo. Então, quando a gente inspira e expira, que está fazendo as trocas gasosas, então a gente vai mandar para as nossas células através do sangue, que vai passar por dentro dos vasos sanguíneos, gases. Quando a gente faz a nossa digestão, também a gente vai mandar para as nossas células o que eram macromoléculas transformadas em micromoléculas para nutrir as nossas células também pelo sangue correndo dentro dos vasos sanguíneos. Então, a opção C de casa
mais uma vez até C, a outra também foi C e essa também. C de casa, que seria a alternativa correta, certo? Então, quem marcou a letra C optou pela alternativa correta. Vamos lá agora para a quarta questão. Utilizando a imagem do coração, aquela imagem do coração que eu mandei para vocês lá no grupo, para que vocês ou imprimissem e colassem no caderno, ou então desenhassem, identificassem, para poder já ir se acostumando como é o coração do corpo humano. E não aquele símbolozinho que a gente muito vê no próprio celular, entre os ícones, não é isso? Então, aquela dali é só uma imagem figurativa do coração, ou simbólica, pode-se dizer. Mas a imagem do nosso coração mesmo é aquela que eu mandei para vocês, certo? Então, diz aí, na quarta questão. Utilizando a imagem do coração, para que vocês, no caso, imprimissem ou desenhassem, marque a opção correta com relação ao coração, não é isso? Que é o principal órgão do nosso sistema cardiovascular. Divide-se em 4 cavidades, 2 superiores, 2 inferiores, e tem 2 tipos de movimentos. Temos o movimento de contração chamado de sístole e o movimento de relaxamento chamado de diástole. Então, realmente, eu acho que aí já está a resposta, mas deixa eu ver as outras, certo? Então, nosso coração realmente ele está dividido em 4 cavidades, 2 aurículas ou átrios e 2 ventrículos, certo? E apresenta 2 movimentos, sim, um de contração chamado de sístole e outro de relaxamento chamado de diástole. Só que esses movimentos são tão rápidos que não dá para a gente diferenciar quando ele está em sístole e quando ele está em diástole, fica tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, é muito rápido, sístole, diástole, certo? Então, essa daí não está errada. Vamos olhar as outras. Apresenta comunicação entre os lados direito e esquerdo? Não pode, senão ia haver mistura entre sangue venoso e sangue arterial. Então, aí a gente já descarta. C. Divide-se em 2 lados, direito e esquerdo, e apenas um movimento. Errado, está totalmente errado essa daí, a afirmação, certo? É um órgão oco, também errado. Não é oco porque tem as cavidades, errado. Então, realmente, a afirmação correta nessa questão 4 é a alternativa A. Quem marcou a alternativa A nessa questão 4 é a alternativa correta, certo? Então, questão 4, alternativa A. Vamos agora para a nossa última questão, que tem aí 4 perguntas. Primeira, letra A. Quando o sangue é submetido à centrifugação, ele se separa em 2 porções no tubo de ensaio. Qual o nome da porção que fica em cima? Eu expliquei isso vocês na última aula, quando eu passei aquela videoaula de explicação. Eu disse a vocês que quando a gente vai fazer o exame laboratorial, a gente coleta sangue, né? Isso com aquele garrotezinho, aí vai para os tubos de ensaio. Quando chega o momento de o bioquímico, o biomédico analisar, ou o biólogo, que também pode também trabalhar nessa área, ele vai colocar lá no tubo de ensaio, que é um equipamento de laboratório, e que vai trabalhar ou que vai se movimentar de forma rotativa, centrifugar. Então, depois de um determinado tempo, quando se tirar esses tubos de ensaio de dentro da centrífuga, o sangue ele vai estar dividido em 2 partes, com 2 colorações, uma transparente puxando para amarelado e o abaixo vermelho. A parte de cima é chamado de plasma e está em maior quantidade, certo? E a parte de baixo é chamado de elementos figurados, ou posso dizer da parte sólida do sangue, certo? Então, o que é que ele diz aí na letra A? Qual o nome da porção que fica em cima? Plasma, certo? Quer ver o plasma? Eu acho que vocês já veem comumente, ou já viram e nem sabiam, é quando, eu acho que eu já falei isso também na aula passada, a gente espreme uma espinhazinha que está lá no nosso rosto com um puzinho, aí espirra o pus, aí depois sai o sanguezinho, depois do sangue sai uma aguinha, aquela aguinha transparente puxando para amarelado, é justamente o plasma do nosso sangue, certo? Então, letra A, a resposta é o plasma. Letra B, quais os componentes da porção que fica embaixo? Embaixo, eu disse a vocês, é a parte figurativa ou sólida do sangue,
que ficam os elementos figurados. Quem são que ficam na parte de baixo? As células do sangue. Quem são essas células? Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrocitos, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e as plaquetas, que não são células e sim fragmentos de células. Então, esses são os componentes que ficam na parte de baixo do sangue. Recapitulando, para quem não pegou ou errou essa questão. Hemácias, que são justamente ela que dá a cor vermelha ao sangue nosso, certo? São as hemácias, ou também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrocitos. Leucócitos, ou glóbulos brancos, que nos ajuda na nossa defesa, na nossa imunidade contra bactérias, vírus, protozoários, certo? Nos ajuda na nossa imunidade para que a gente não adoeça direto, são as nossas células de defesa, certo? Os leucócitos ou os glóbulos brancos. E as plaquetas, que não são células, são fragmentos, são pedaços de células. E para que serve? Qual o benefício das plaquetas? Evita que a gente tenha, no caso, uma hemorragia, certo? Porque as plaquetas, elas fazem a coagulação do sangue, certo? Então, se a gente, no caso, não tiver as plaquetas, ou, por exemplo, tiver plaquetas muito baixas, se tiver um corte, então vai sair muito sangue. Mas se as plaquetas tiverem uma quantidade normal, que tem até no livro de vocês, viu? Tá lá um campozinho onde está falando sobre cada um desses elementos figurados e explicando justamente cada uma da importância dessas células e fragmentos que eu estou falando agora. Então, a quantidade de plaquetas máximas no nosso sangue é 450, se eu não me engano, milhões, certo? Então, se a gente tiver nessa quantidade normal de plaquetas, quando a gente leva um corte, depois de um determinado tempo, a gente pressionando, não estanca o sangue, né, assim? Mas se a pessoa tem poucas plaquetas, o que é que vai acontecer? Vai continuar havendo saída de sangue. A gente poderia dizer que está havendo uma hemorragia. Por quê? Se for o caso de baixa plaqueta, porque são as plaquetas que fazem com que haja coagulação, ou seja, o endurecimento do sangue, e assim evite esse derramamento, certo? Então, são esses três componentes que estão na parte de baixo do sangue, onde tem aquela coloração vermelha, certo? Letra C. Onde é produzido os elementos figurados ou celulares, que eu acabei de falar agora há pouco, os elementos figurados, tanto faz dizer elementos figurados, ou a parte sólida do sangue, ou as células do sangue, ou células do sangue, como eu já acabei de falar. Onde é produzido? Na medula óssea. Onde fica a medula óssea? Dentro dos nossos ossos, por exemplo, nosso fêmur, certo? A gente tem dentro até, pronto, o boi, por exemplo, certo? Tem muita gente que gosta de comer o tutano do boi, né? Eu particularmente não gosto, certo? Mas tem gente que gosta, então vamos respeitar, certo? Então, aquele tutano, aquela gordura do boi, aquilo ali é justamente o local onde é produzido essas células do sangue do boi. Na nossa também, a gente também tem tutano, professora, tem o popular tutano. Só que a gente não chama de tutano essa gordurinha que a gente tem dentro dos nossos ossos, a gente chama de medula óssea. Então, medula óssea é essa gordura, entre aspas, certo? Que está dentro dos nossos ossos, principalmente na parte do fêmur, que vai produzir as células do sangue, certo? Então, medula óssea é que é a resposta da letra C. E a última alternativa, a letra D, pergunta: qual dos componentes do sangue se apresenta em maior proporção? Quando eu estava falando daquela questão de movimento e rotação, eu até disse, depois o sangue vai se dividir em duas partes, plasma e os elementos figurados ou as células sanguíneas. E o que tem maior proporção é o plasma. Então, a parte líquida do sangue, aquela águazinha transparente, ou líquido transparente do sangue, é que tem maior proporção na composição do sangue. De 100% do nosso sangue, aproximadamente 55% é de plasma. E 45% aproximadamente são das nossas células do nosso sangue. Ok? Eu espero que quem fez tenha acertado uma boa quantidade ou todas as questões, tenham entendido as explicações de quem errou, e se vocês não entenderam alguma
a explicação minha e que tem errado a alternativa, recorra ao meu privado que eu vou tentar esclarecer, tá bom? Então, façam a correção direitinho, corrijam e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus, se cuidem. Cheiro no coração de cada um.